E eu quero deixar para a meditação dos amados o texto que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 36, que vai dizer assim: Então Jesus foi com os seus discípulos a um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: Sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Eita glória! Mais uma vez o Senhor estava nos ensinando o quão importante é a oração. Ele disse: olha, nós estamos aqui, vocês permaneçam aqui, que eu preciso ir mais lá na frente para orar. Eu preciso buscar mais, eu preciso me dedicar à oração mais, porque o que está vindo sobre mim é grande, o que está vindo sobre mim é sobrenatural. O que vem eu só vou conseguir enfrentar se eu orar. Eita glória! O Senhor está dizendo para mim e para você nessa tarde, para que a gente possa enfrentar as coisas que estão por vir. Nós só conseguiremos enfrentar, nós só conseguiremos atravessar se nós orarmos, se nós nos consagrarmos, se nós entrarmos com um propósito. E o interessante é que no versículo 37 vai dizer assim: E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Sabe o que é que eu acho maravilhoso na palavra de Deus? É que o Senhor, mesmo sendo filho de Deus, mesmo Jesus sendo filho de Deus, ele se entristeceu, ele se angustiou, ele sabia das coisas que viriam. Eita glória! Então não pensa que você é o super-herói, não. Você pode se entristecer, você pode chorar, mas você não pode de forma alguma deixar de crer. Você não pode de forma alguma deixar de acreditar naquele que te chamou, naquele que tem promessa na tua vida, naquele que te chamou para trilhar o caminho. Eita glória! Jesus sabia disso, Jesus sabia que ele ia se entristecer, que ele ia passar por provações, mas ele sabia qual o propósito. Você sabe qual o propósito que Deus tem na tua vida nessa tarde? Então não fique entristecido não. Faz aquilo que você tem que fazer. E o próximo versículo vai dizer assim: Então ele lhes disse: A minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai comigo. Ou seja, o Senhor estava dizendo: olha, eu estou tão angustiado, eu estou tão triste, mas eu preciso que vocês orem comigo. Eu vou orar mais na frente e vocês vão aqui orar. Vocês vão me ajudar em oração. E o interessante é que Jesus ele vai para um lugar mais afastado orar. Ele vai para um lugar muito mais afastado para orar e deixa os discípulos ali para orar. Porém, eles não oram. Porém, eles não obedecem. Aleluias. É interessante que a gente entenda. Vai dizer assim, o versículo 39. E adiantando-se um pouco, prostou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas todavia não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Sabe o que é que eu entendo com isso? Mais uma vez o Senhor estava nos ensinando a orar, nos ensinando a acreditar, nos ensinando a ter fé. Porém, você nessa tarde, você precisa ter fé para perder. Você precisa ter fé para saber que nas percas, Deus está trabalhando na tua vida. Você pode perder batalhas, mas a guerra você vai vencer. Você pode perder algumas batalhas, mas a guerra você vai vencer. O soldado, quando vai para a guerra, ele vem com marcas. Algumas marcas são deixadas para que ele olhe para aquelas marcas e diga: eu participei, eu venci. Aleluias. E Jesus estava dizendo: Pai, se possível for, afasta de mim, mas não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Será que nessa tarde você tem fé para dizer: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua? Que não seja feita o que eu quero, mas sim o que tu queres?
Porque nós estamos numa geração muito acostumada a só ganhar. Nós estamos numa geração muito acostumada a não perder. Só que Jesus, ele disse assim, olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim, olha, se você quiser me seguir, você vai ter que deixar. Se você quiser me seguir, você vai ter que perder. Se você quiser me seguir, você perde aqui para ganhar lá na frente. Oh, aleluia! Se você consegue entender essa palavra nessa tarde, o Senhor está te dizendo, eu permiti você perder, mas eu tenho algo muito melhor reservado para ti lá na frente. Você não pode desistir, você não pode desanimar. Então Jesus, ele sabia o propósito que ele estava ali. Jesus não veio ao mundo a passeio, não. Você não veio ao mundo a passeio, não. Você não veio, você não foi chamado por Jesus simplesmente para estar um dia ou outro na igreja, um dia ou outro pregando, um dia ou outro fazendo algo na presença, não. Jesus te chamou para uma grande obra. Só que essa grande obra vai ter dias de angústia, vai ter dias de solidão, terão noites escuras, terão desertos, terão vales, mas terá recompensa. Vai ter recompensa. Oh, aleluias! Permanece firme. E Jesus permaneceu firme no propósito. Ele orou, ele clamou a Deus. E quando ele volta, o texto vai dizer que, voltando para os discípulos, os achou dormindo, versículo 40. E disse, Pedro, vós não pudestes vigiar comigo nem uma hora. Ele volta para ver os discípulos. E os discípulos estavam dormindo. Mas se nós recapitularmos um pouquinho a palavra que foi lida, vai dizer que Jesus disse, olha, me ajude em oração, fique aqui orando, que eu vou mais à frente orar também. E eles dormem, eles não obedecem. Tanta gente está dormindo, tanta gente não está obedecendo, muita gente está querendo vitória, mas não quer orar, está querendo vitória, mas não quer obedecer, está querendo vitória, mas não quer juntar os pés, está querendo vitória, mas não quer se santificar. A palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Sem santificação não herdaremos o céu. Aleluias! É necessário se santificar, é necessário orar, é necessário clamar, é necessário cavar o poço. É necessário se disponibilizar na presença. Oh, aleluias! Quem te chamou é fiel para cumprir. Quem te chamou não vai deixar você morrer onde você está, não. E o próximo versículo vai dizer assim, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O Senhor estava dizendo, olha, vocês precisam vigiar. Vocês estão tendo alimento para a alma comigo. Eu estou ensinando vocês, eu estou alimentando a alma de vocês, mas vocês precisam mortificar a carne de vocês. Quando ele diz que a carne é fraca, ele está dizendo, olha, essa carne, ela só bate para o lado do pecado, essa carne só quer fazer as coisas que vão te afastar da presença. Por isso que você tem que orar, por isso que você tem que jejuar, por isso que você tem que ler a palavra, por isso que você tem que cavar o poço. Era isso que ele estava dizendo, porque a carne é fraca. Se você não combate a carne com o espírito, se fortalecendo o espírito, a carne derruba você. Era isso que ele estava dizendo, porque o texto diz que eles não puderam vigiar, eles não oraram nem uma hora. Aleluias. Aí nessa tarde, quanto tempo você tem dedicado a Deus? Quanto tempo você tem orado? Saiba que oração, quando você ora, você está querendo ter intimidade. Quando você ora, você está falando com Deus. Quando você ora, você está dizendo, Senhor,
Dá-me as instruções para que eu possa prosseguir. Dá-me as instruções para que eu possa seguir. Dá-me as instruções para que eu possa permanecer firme na tua palavra, firme na tua presença. Aleluias. E Jesus exorta os discípulos. O Senhor está te exortando nessa tarde, dizendo: ei, junta os pés. Ei, é necessário juntar os pés. E o próximo versículo vai dizer assim: retirando-se mais uma vez, orou: meu Pai, se não for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Mais uma vez Jesus se retira e vai orar. Ele precisava orar, ele sabia que a oração fortaleceria o seu coração, a oração fortaleceria o propósito, a oração daria força para vencer o que havia de vir. Eita glória! Tá querendo vencer o que tá para vir? Tá querendo vencer as tribulações que estão acontecendo na tua vida? Ore! Ore! Gaste tempo na oração. Invista tempo na oração. E o versículo vai dizer assim, o 43. E voltando-se outra vez, Jesus os achou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Mais uma vez eles desobedecem, mais uma vez eles dormem, mais uma vez eles não fazem aquilo que Jesus mandou. Eita glória! Será que você está fazendo o que Jesus mandou? Será que você está fazendo o que o Senhor mandou você fazer? Aleluias! Mais uma vez, Jesus volta e eles estão dormindo. Tanta gente dormindo. Jesus está falando e tanta gente dormindo. Jesus está dizendo: me busque, tanta gente dormindo. Lá em Amós 5,4 vai dizer: porque assim diz o Senhor, a casa de Israel, buscai-me e vivei. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo: olha, se tu quer viver na minha presença, tu precisa me buscar. Se tu quer viver as maravilhas que eu posso realizar, tu precisa me buscar. Se tu quer milagre na tua vida, tu precisa me buscar. Oh, aleluias! Aleluias! E mais à frente o versículo vai dizer assim: deixando-os novamente, ou seja, pela terceira vez, foi orar e repetindo as mesmas palavras. Jesus voltou. E quando voltou para os discípulos, disse: ainda dormis e descansais? Chegou a hora em que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Eita glória! Aleluias! Por 3 vezes o Senhor disse: ficai aqui e orai. Ficai aqui e orai. Ficai aqui e orai. O Senhor está te dizendo nessa tarde: quer vitória, ore. Quer vitória, ore. Quer vitória, ore. Aleluias! Abre os seus ouvidos espirituais nessa tarde e entenda: não é tempo de dormir, não é tempo de descansar, mas é tempo de buscar. Não é tempo de ficar relaxado, não. É tempo de buscar a presença. Jesus está às portas. É tempo de você buscar. É tempo que eu preciso buscar. É tempo que a igreja precisa acordar. O avivamento precisa acontecer. Aleluias! Por 3 vezes, Jesus disse a eles: olhem, vigiem, orem, me ajudem em oração. O propósito estava feito. Jesus estava lá no Getsêmani. E a Bíblia relata que o seu suor caía como gotas de sangue. Mas ele não desistiu. Ele não desistiu do propósito. A Bíblia diz que os discípulos estavam
dormindo, descansando. Mas Jesus não. Jesus, ele sabia do propósito, ele sabia o que ele deveria fazer. E sabe qual era o propósito de Jesus? Sabe qual foi o propósito de Jesus? João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou todos de uma maneira sobrenatural. Deu Jesus para morrer por nós. E todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Mas nós só teremos vida se nós estivermos no dono da vida. Nós só teremos vida se nós estivermos na videira verdadeira. João capítulo 15 vai dizer que Jesus, ele diz assim, ó, eu sou a videira, vós sois os ramos. Se vocês estiverem em mim, vocês darão muitos frutos. Nós só vamos permanecer, nós só vamos conseguir avançar, nós só vamos conseguir seguir aonde o Senhor preparou para nós, se nós estivermos nele, se nós orarmos, se nós buscarmos, se nós estivermos na sua vontade. Porque a palavra diz que a sua vontade, ela é boa, é perfeita e é agradável. Você deve crer. Mas aí, você pode estar se perguntando aí do outro lado. Ah, mas está tudo ao contrário. Pode estar tudo ao contrário. Mas na sua vida, no seu pensamento, no seu coração, a palavra que tem que estar bradando não é que está tudo ao contrário, não. A palavra que tem que bradar é: o meu Deus disse. Que a sua palavra é boa, é perfeita e é agradável. Que a sua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Ainda que os montes se abalem, a sua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Ainda que haja morte, a sua vontade é boa, é perfeita, é agradável. Ainda que as coisas não venham a acontecer como eu quero, a sua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Vigia, busca, se lança. Porque Jesus está voltando, Jesus está às portas. O Senhor te trouxe nessa programação no dia de hoje para te dizer: vigia, junta os pés. Ora, busca, se entrega. Renuncia, porque grandes coisas, assim diz o Senhor, que vai fazer na tua vida. Amém, meus queridos? Que o Senhor possa abençoar a cada um de vocês abundantemente mais.